5 meses. Quase 5 meses de canal e até agora não tinha um único vídeo com o Kim de tema. 5 meses! Mas finalmente vocês me deram a chance de falar sobre Kim Shin Hwang, pois a votação decidida no quadro do quem venceria lá no Discord foi Kim Shin Hwang, aquele que vem do fim e traz o começo, contra Rajun, aquele que vem do começo e traz o fim. O início contra o fim, a criação contra a destruição. Esse é o confronto do quinto vídeo do quem venceria. Gostou desse confronto? Quer ver outros aqui no quadro? As votações são decididas lá no Discord, link na descrição, assim como as outras redes sociais do canal também. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui do canal, os outros vídeos do Quem Venceria explicam melhor o meu critério entre os stats, mas relaxa que eu tenho certeza que você vai ir pegando os meus critérios pouco a pouco nesse vídeo aqui. Com isso, sem enrolação, vamos direto pro vídeo, começando com o primeiro stat de força. Em matéria de força física plena, o Kim demonstra algumas capacidades bem interessantes. Por exemplo, ele foi capaz de quebrar diversas paredes do corredor de Valhalla facilmente, capaz de lançar e machucar o Hades com a sua pura força física, e ainda arremessar Hades pra longe com pura força física também. Apesar disso, Rajun demonstrou mais feitos de força física ao ser capaz de arrancar o seu próprio braço, de destruir consideravelmente a arena do round 3 e principalmente demonstrou ser mais poderoso que Zero Fuku, que conseguiu levantar o cutelo da miséria gigante dele facilmente. Com isso, o ponto de força física vai pro Rajun. Potência de ataque. Aqui analisaremos os golpes mais fortes de cada um dos personagens. As pessoas se esquecem, mas o Kim tem golpes extremamente poderosos. E eu não tô falando da sua defesa, pois isso não é um golpe dele. Ele só reflete os golpes do adversário. Porém, ele tem a sua forma da lança e a sua forma da alabarda, que ambas causaram mais danos no Hades do que a própria Persephone Iroha do Deus, que é um dos personagens com maior potência de ataque do verso. Porém, por falar em maior potência de ataque do verso, Rajun é um dos personagens que mais se destaca nessa área. Com a sua broca perfuradora de céus, ele foi capaz de superar e ultrapassar uma defesa divina, que era o escudo Ahimsa do Buda, e ainda arrancar o seu olho, um feito que no mínimo deveria ser colocado próximo ao Ikoreos do Hades, que superou a defesa divina justamente do Kim. Além disso, Rajun tem outro golpe extremamente poderoso que é a Chama da Glória, que é canonicamente seu golpe mais poderoso. Ele próprio diz que colocou toda a sua força dele no seu Chama da Glória final na luta contra o Buda, e esse golpe foi capaz de quebrar a foice do Buda e posteriormente o seu cajado também. E temos que lembrar que no round 7, o Hermes elogia a Ikoreos do Hades ao dizer que ela perfurou facilmente um tesouro sagrado, ou seja, uma arma divina, como a do Kim Shin Hwang. E Rajun também fez coisas semelhantes, o que coloca ele em um nível de potência de ataque bem próximo ao do Hades e portanto também superior ao do Kim. Por isso o ponto de potência de ataque vai pro Rajun. Capacidade destrutiva. E o ponto de capacidade destrutiva, nesse caso aqui, é basicamente o reflexo do estilo de luta dos dois personagens. Rajun é um berserk que carrega muita força em seus golpes e portanto também destrói tudo à sua volta, enquanto Kim é um artista marcial que tem golpes focalizados em seu adversário e por isso pouquíssimos dele afetam a arena ou o ambiente à sua volta. O máximo que pode considerar é a destruição que ele gera com a sua forma de armadura ou defletir os golpes de seu adversário, mas ainda não é o suficiente para superar a capacidade de destruição do Rajun com os seus golpes, principalmente o Chama da Glória. Por isso, até agora tá uma situação complicada pro Imperador e portanto 3-0 para Rajun, pois o ponto de capacidade destrutiva vai pro Rajun. Velocidade de ataque. Aqui, como eu falo de vez em quando no Quem Venceria do canal, temos dois critérios para definir velocidade de ataque, que é a quantidade de golpes que o personagem lança e a velocidade dos seus golpes em si. No caso do Rajun, apesar de ele não ser um destaque de alto nível quando o assunto é spams de golpes, ele demonstrou alguns que eram capazes de superar e pressionar completamente o Buda, que tinha uma ótima velocidade de reação e também criava diversas pós-imagens. Além disso, com seu broca perfuradora dos céus, ele foi capaz de aparecer na frente do Buda em questão de instantes, e por mais que o Buda tenha reagido a tempo pro seu golpe, ainda assim ele foi capaz de acertá-lo mesmo que de raspão. Já no caso do Kim, em questão de velocidade de ataque, ele basicamente tem bem poucos feitos, todos eles envolvendo golpes com a forma de alabarda e a forma da lança que vieram logo após o uso da sua forma da besta, que enfraquece o fluxo do adversário. Então a gente não tem muito parâmetro para dar esse ponto aqui pro Kim não. Por isso, para ampliar ainda mais a vantagem e deixar o confronto mais desesperador ainda, o ponto de velocidade de ataque vai pro Rajun. Velocidade de reação. Velocidade de reação é um ponto bem interessante de análise aqui. No caso do Rajun, apesar de muita gente achar que ele não tem feitos, na realidade ele conseguiu reagir ao ciclo Sansara, que é aquele golpe do Buda com a foice, e ao ciclo Sansara Eterno, que é esse mesmo golpe, só que usando o momento no golpe anterior e vindo mais rápido graças a uma ampliação de velocidade com o boost da foice. E não só isso, além de ele ter reação para defender isso com o seu braço, ele foi também capaz de contra-atacar esse ataque do Buda, acertando ele na barriga. Já no caso do Kim, muitos dos seus feitos de reação se confundem com os seus feitos de esquiva, que envolvem desviar de diversas estocadas com a intenção de matar feitas pelo Hades, além de ser capaz de reagir em instantes com a sua forma de armadura, onde ele é capaz de pegar o fluxo da energia do golpe e redirecioná-la contra o seu oponente, e reagir para se defender de um golpe que vem do seu ponto cego, o cornucópia do Hades.
Além disso, nos momentos finais do round 7, o Kim também foi capaz de completar sua estratégia complicadíssima de afetar a estrela de Ki da Desmos em questão de instantes, naquele espaço de tempo muito curto do conflito da Ikoreus e a forma de armadura. Por isso, apesar de nenhum dos dois ter grande destaque nesse stat aqui, o ponto de velocidade de reação vai para Kim Shin-Hwang, que finalmente pontua aqui nesse confronto. Velocidade de esquiva. Como falei antes, Rajun tem muito aquele cara de um lutador super tanque que resiste a muitos golpes com a sua alta durabilidade, e apesar disso ser verdade sim, ele tem ali um ou outro feito de esquiva contra o Buda, principalmente esquivando da sua espada Vajra e depois de um outro golpe da espada Nirvana do Buda. Porém, o Kim foi capaz de se esquivar 2 vezes de spams mortais do Hades carregado com a pura intenção de matar o Imperador dos Mortos, e uma dessas vezes ele ainda estava vendado, o que dificulta a sua vista, apesar de que ele ainda consegue ver silhuetas com a venda, né, só pra avisar. Além disso, o Kim foi capaz de se esquivar parcialmente da Ikoreus do Hades quando ele perdeu seu confronto com a Goujian Sword, pois a lança de Hades iria cravar em sua cabeça, porém o Kim reagiu e desviou a tempo para ter apenas, né, entre muitas aspas, o seu braço arrancado. Com isso fica evidente que o Kim tem sim mais feitos de esquiva e o ponto de velocidade de esquiva vai pro Kim. Velocidade de movimento. Bom, ambos Rajun e Kim sabem correr, né, o que é um ponto de vantagem pra eles, mas sinceramente esse stat aqui é super aleatório pra ambos. No caso, nenhum deles chega a dar um blitz com a sua velocidade de movimento e muito menos acompanhar os seus inimigos nisso especificamente. No caso, o Kim até avança contra o Hades algumas vezes durante sua luta, mas a sua velocidade de movimento não é comparável com a do próprio Hades, que tem sim uma ótima velocidade de movimento. No caso do Rajun, como eu falei antes, ele quase deu um blitz no Buda com a sua broca perfuradora de céus cruzando de um ponto ao outro com bastante velocidade. Por isso, apesar de ser pouco, o ponto de velocidade de movimento vai pro Rajun. Durabilidade. Agora entramos em uma seção importantíssima aqui pro nosso confronto, a durabilidade, que aliado com a resistência que abordaremos depois, fará muito do nosso confronto aqui. Quando a questão é durabilidade, ou seja, tancar golpes e não sofrer danos, ou sofrer o mínimo de dano possível, Kim tem sim bastante vantagem, principalmente pelo fato de que ele está portando as suas espaldeiras divinas, que são armas divinas focadas e especializadas na defesa, que ampliam a sua forma de armadura e, portanto, tem alta durabilidade e capacidade defensiva. Entretanto, Rajun é, talvez, o personagem com maior durabilidade do verso. Somente condensando a sua pele, ele foi capaz de se defender do ciclo Sansara do Buda, e apesar do golpe ter atravessado sim parte do seu braço, fica evidente que o seu escudo de carne ali tancou boa parte do golpe e inclusive impediu que ele atravessasse completamente o seu braço. Além disso, durante a sua luta com o Buda, nós vimos que ele é capaz de formar armas a partir do seu corpo, ou até mesmo transformar o seu próprio corpo em uma arma. E todas essas armas foram colocadas como par a par contra armas divinas de alto calibre, como as armas oriundas do Cajado dos 6 Reinos do Buda, ou a espada Nirvana, que é canonicamente a arma divina mais forte do mangá. Por isso, em matéria de tancar golpes e evitar o maior número de danos, o Rajun é um monstro, e vai ganhar esse ponto ampliando sua vantagem em relação ao Kim. Resistência. Agora o assunto é tomar dano e continuar lutando, e Rajun também demonstrou ser muito bom nisso. Apesar dele não ter sofrido muitos danos contra o Buda no geral, os principais ferimentos que ele recebeu foi justamente com o ciclo Sansara Eterno de Buda que cortou metade do seu braço, e mesmo assim ele continuou lutando naturalmente. Não só isso, como ele usou isso ao seu favor ao formar desse braço uma espada. Porém, se a questão é tomar dano e continuar lutando, o Kim Shin-Hwang é extremamente habilidoso nessa proeminência. Além de sentir a dor de seus oponentes, o Kim foi capaz de resistir a um Persephone Titã de frente e ainda foi capaz de resistir a não um, mas 2 Ikoreus, inclusive tendo seu braço completamente arrancado e somado com todos os ferimentos da luta, ainda ser capaz de continuar de pé e lutando. Por isso, o ponto de resistência vai pro Kim. Tolerância à dor. Aqui é um critério interessante. Ambos os lutadores têm alta tolerância à dor, mas lidam com isso de formas diferentes. No caso do Kim, ele sente bem mais a dor que o Rajun em sua luta, não só porque ele toma mais golpes e golpes mais poderosos do que o Rajun tomou, como também ele sente a dor do seu adversário, o que prejudica ele, mas é um bom feito de tolerância à dor. Isso sem constar que Kim é acostumado a lidar com essa dor estonteante desde pequeno. Já no caso do Rajun, apesar de ele sofrer menos dano, como eu falei antes, ele teve seu braço parcialmente arrancado e nem ligou pra isso, ele nem demonstrou sentir dor. Nesse caso, apesar de sofrer menos dor que o Kim, ele lidou melhor com a dor no sentido de como ele reagiu a ela. Enquanto o Kim sente mais dor e também demonstra senti-la mais, seja suando, transpirando ou agonizando de dor, o Rajun sentiu menos dor e ferimentos, mas os que ele sentiu ele não demonstrou nada. Por isso fica difícil definir um vencedor desse critério aqui. Mas como o Rajun sofreu um ferimento parecido com o Kim, que foi aquele do braço, e apesar de ser sim ferimentos e machucados diferentes, o fato do Rajun reagir menos vai ser o meu critério
critério de desempate e o ponto de tolerância à dor vai ir pro Rajun. E estamina? Ok, aqui a gente tem um problema. Do lado do Kim, em questão de estamina, temos um ótimo feito quando ele lutou por 6 dias seguidos contra o deus demônio Xiu e venceu sem demonstrar muito cansaço. E no caso do Rajun, teoricamente, ele tem um feito melhor quando destruiu o Helheim. O problema é que esse tempo que eles estão destruindo tudo lá e devastou metade do lugar é nada mais do que indefinido. Não sabemos se durou alguns dias, alguns meses, alguns anos, e por isso a decisão desse stat aqui fica bem indefinida no geral. Apesar disso, eu vou dar o benefício da dúvida. Eu duvido que o Rajun demorou 6 dias para destruir o Helheim, eu acho que foi um pouco mais. Pelo menos lendo que o Hades conta, ele parece ter demorado algum tempo em seu trânsito de destruição e devastação pelo Helheim. E apesar de seu corpo original não ter suportado seu poder, isso é mais questão da antiga resistência dele do que da estamina em si. Por isso o ponto de estamina vai pro Rajun, sem muitas certezas, mas vai. QI. Rajun definitivamente não é alguém destacado em sua inteligência absurda. Na realidade, ele não tem nenhum feito de inteligência. Por outro lado, apesar de não ter feitos incríveis nessa área, ao contrário, o Kim é até que meio burrinho quando o assunto é direção, por exemplo, ele ainda é o imperador que tinha que reger e cuidar de todo o império. Além de filosoficamente o Kim ter a sua ideologia de rei e conseguir identificar e entender a filosofia dos outros, como a do imperador Hades. Por isso, apesar de nenhum deles serem destaques incríveis nesse stat, o ponto de QI vai pro Kim com um leve conforto. QI de batalha. Já em QI de batalha, Rajun tem um pouco mais de feitos, apesar de não ser nada incrível também. Ele é evidentemente um guerreiro experiente, e demonstra isso em batalha quando se utiliza da fraqueza do Buda de estar com uma parte do seu corpo fora de visão graças ao olho dele para acertar mais golpes, além de demonstrar bastante destreza e conhecimento, sabendo utilizar o fato do braço dele estar parcialmente arrancado para transformar essa desvantagem em uma vantagem fazendo a sua arma. Porém, o Kim é um dos, se não o personagem com o maior QI battle do mangá. Além de ser um guerreiro extremamente experiente em combate, Kim foi capaz de se adaptar às vantagens do Hades na luta e utilizar o fato da Desmos estar viva contra ele, trazendo sua vitória na rodada 7 graças ao uso inteligente de suas habilidades, demonstrando adaptação e inteligência. Por isso, o ponto de QI de batalha vai pro Kim. Hacks. E agora o ponto de hacks, ou seja, de habilidades, que será bem importante para esse confronto aqui. Começando por Rajun, alguma das suas habilidades como manipulação de escuridão, visto que quando ele entrou na arena do Ragnarok o próprio céu do Valhalla foi tomado em escuridão. Ele também tem a sua alma escura, que age como um véu capaz de cobrir a alma do Rajun e impede que ela seja prevista pelo Buda com a sua visão do futuro. E principalmente a sua biocinese, que pode ser chamada por vários outros nomes e dá a ele outras habilidades como criação de arma e maestria em armas, todas provenientes da sua capacidade de manipulação corporal, a biocinese, que permite a ele usar partes do seu corpo para criar espadas, alabardas, brocas e, em especial, a sua espada-braço, que é a arma que ele usa, a Chama da Glória, o seu golpe mais forte. Já do lado do Kim, quando o assunto é habilidades, o garoto é extremamente versátil e poderoso. Além de ser um mestre da arte marcial supremo, Xiu, Kim tem habilidades como influência social e carisma avançado, visto que ele é um dos maiores e mais proeminentes líderes da história da humanidade. E é um espadachim treinado desde pequeno, tem desenvolvimento acelerado se comparado com qualquer outra pessoa, visto que foi capaz de desenvolver o Xiu em apenas 6 dias no meio de uma luta, tem resistência à manipulação de medo por conseguir encarar o Xiu de frente sem temer, diferente de outros imperadores humanos que temiam ele só de olhar, e ele também tem reflexão de ataque e manipulação de energia com a sua forma de armadura, podendo lançar os golpes do seu oponente contra ele, e por fim tem conhecimentos de ponto de pressão, manipulação de Ki e redução de estatísticas, tudo via sua forma da besta, que é a bolha capaz de afetar o Ki do seu oponente, capaz de destruir e anular qualquer tipo de ataque ou defesa. Por fim, só para eu não esquecer, Kim ainda demonstra absorção de energia cinética com a sua Golgian Sword, que seria uma derivação da manipulação de energia, visto que ele foi capaz de condensar a energia e potência da Icoreus do Hades na sua Golgian Sword e depois lançá-la contra Hades com o seu próprio golpe da forma de espada. Por isso, fica bem evidente que em questão de quantidade e eficiência de habilidades, o vencedor desse critério é Kim Shin Huang. Matchup. E por fim, o critério mais importante, o Matchup. Vocês devem ter notado que em questão de stats físicos, Rajun tem uma vantagem muito maior, porém Kim quase que se equivalem em número graças aos stats mentais, como QI e QI Battle e também com o seu Hex. A questão é, independente de quem tem mais ou menos pontos, tudo vai depender de como esses pontos vão conversar e colidir
entre si aqui nesse combate. E para começar essa análise temos que lembrar a principal vantagem do King contra a maioria dos seus oponentes, que é a sua forma de armadura, capaz de refletir os golpes do oponente, o que é um problema pro Rajun, já que ele é um personagem que bate muito forte, o que significa que muitos dos seus golpes serão refletidos contra ele e ele vai tomar muito dano. Mas aí que entra a questão da fraqueza da forma de armadura, que ela não é capaz de refletir golpes muito fortes, ou seja, golpes que carregam grande energia e potência, como por exemplo o Persephone Titã e o Ikoreus. E o Rajun tem dois golpes que são sim capazes disso por feitos, a Broca Perfuradora de Céus e a Chama da Glória, que ambos têm feitos próximos do Ikoreus de Hades e por isso passariam da forma de armadura de Qin Shi Huang. Entretanto, mesmo que Qin tivesse sim a sua defesa superada e por questão de equivalência de reação, sofresse o mesmo ferimento do Buda, o que é possível visto que ele foi capaz de desviar por pouco da mortal Ikoreus do Hades, o imperador do chinês ainda teria uma arma para evitar a morte certa contra o Rajun, que é a sua forma da besta, que foi capaz de dar muitas dificuldades contra o próprio Hades. Afetando o fluxo de Ki do Rajun com a forma da besta, o Qin seria capaz de destruir qualquer golpe que o Rajun lançasse contra ele, incluindo a Broca Perfuradora de Céus e a Chama da Glória, além de destruir qualquer tipo de defesa, como por exemplo a defesa de braço do Rajun, o que ajudaria bastante o Qin no combate corpo a corpo, inclusive permitiria ele acertar alguns golpes com a sua forma de alabarda e a sua forma da lança no Rajun. Porém, o Rajun é um monstro em durabilidade e resistência, e apesar desses golpes serem sim bem poderosos, não fariam tanto dano a ele, afinal também, por mais que o Qin possa reduzir os golpes do Rajun com a forma da besta e depois refletir com a forma de armadura, o fato é que com esse combo, o ataque que ele tá refletindo não é tão poderoso justamente porque ele o enfraqueceu com a forma da besta dele, e por isso ele tá refletindo um golpe enfraquecido. Então, acabou pro Qin? Ele não tem mais nenhuma forma de dar dano no Rajun, seus golpes mais poderosos não são capazes de dar dano, e sempre quando ele for refletir um golpe com a forma da besta, ele não vai dar tanto dano? Acabou pra ele? Não, ainda não, né? O Qin ainda tem o seu combo perfeito, a forma da besta com a forma da armadura e a forma da espada usando a Gojian Sword, que é a arma que dá a ele a capacidade de condensar a energia do golpe na espada e lançar contra o seu oponente. No caso do Rajun, o demônio dá mais azar ainda porque ele não tem formas nenhumas de counterar a forma da besta. No caso do Hades, ele lidou com a forma da besta do Qin ao se manchar de sangue para poder ver onde a bolha iria acertá-lo e então mudar o seu fluxo. Porém, o Hades é um dos personagens com melhor QI Battle, enquanto o Rajun é um dos piores. Então a gente não tem parâmetro para dizer que o Rajun pensaria nessa mesma estratégia. E mesmo se ele pensasse, aí vem toda a questão desse confronto. O Qin é um counter natural de armas vivas. Graças ao fato da Desmos ser uma arma viva, ele foi capaz de lançar sua forma da besta contra ela e matar o Hades mesmo com ele coberto de sangue. E o Rajun tem todos os golpes dele feitos com armas vivas. Todos eles são feitos com partes do corpo que, portanto, também tem fluxo de Ki e também podem ser afetados pela forma da besta do Qin. A última chance do Rajun seria sua Broca Perfuradora dos Céus, que apesar de ser mais fraca do que a Chama da Glória, tem a questão de ela girar em alta velocidade, o que simularia um pouco aquele giro do vidente do Hades que acaba dissipando a bolha em um momento da luta, e iria dissipar essa bolha antes de ela acertar o Ki do Rajun. Porém, mesmo nesse caso, o Qin ainda poderia acertar o resto do corpo do Rajun e aliviar o golpe. Ou pior, ele poderia também lançar a bolha antes mesmo do Rajun formar a broca, pois a gente vê que o Qin também usa a forma da besta antes do golpe vir, como ele faz nesse mesmo avanço contra o Hades. Por isso, Rajun acaba não tendo muitas formas de counterar as habilidades do Qin. Ao contrário, o Qin é basicamente um inimigo natural em todas as hipóteses, e o Rajun acabaria não conseguindo lidar com o mesmo combo que matou o Hades, a Shi-Huan Guardian Yan Cut, que é o combo do Shiu entre a forma de armadura, a forma da besta e a forma da espada. E não, o véu sombrio do Rajun não iria afetar a visão do Qin de estrelas, ou pontos de Ki, né? Pois o Qin vê o fluxo do corpo do oponente, não da alma. Portanto, são duas coisas diferentes e que não poderiam ser fatores que conversam aqui na luta. Além disso, apesar da sua sinestesia ser uma desvantagem pro Qin, e ele, por exemplo, sentir a dor do Rajun arrancando seu braço para fazer a espada, sentir a dor pro Qin é algo que ele mesmo diz estar acostumado e pode aguentar. E ele não caiu nem com todo o acúmulo de dor da luta contra o Hades, então isso por si só não seria um grande problema aí na luta. Com isso, baseado em um High Diff, o vencedor da batalha daquele que vem do fim e traz o início, e aquele que vem do início e traz o fim, é ninguém mais, ninguém menos que o imperador onde tudo começou, Qin Shi Huang.
E com isso terminamos mais uma edição do Quem Venceria, dessa vez com a primeira vitória do Imperador Qin Shi Huang. Fala aí, você imaginava que ele fosse ganhar, mas não com tanta dificuldade, né? O Rajun também é bem forte e definitivamente essa batalha seria extremamente difícil para ambos os lados. Discorda da minha opinião? Comenta aí embaixo o que você acha desse confronto e sugira outros confrontos aqui pro quadro do Quem Venceria. Além disso, não se esquece que os confrontos são decididos lá no Discord, então entra lá e espera a próxima votação. E também deixa aí o seu like e inscrição para apoiar o canal. Se você se interessa, TikTok e Twitter do canal também estão aí na descrição. Agradeço pela sua presença aqui e até mais!